Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero lhe trazer um embasamento do que são os tokens não fungíveis ou NFTs. Então, se você sempre quis entender o que eles são ou para que eles servem, nesse vídeo eu vou te explicar. NFT é um token não fungível. Então, para você entender um NFT, primeiro você tem que entender o que é um token fungível. Token, a essa altura você deve ter entendido, um bem de troca. Então, um token é algo que você possui e que você pode dar para outra pessoa, né, em troca de um produto ou de um serviço, como se fosse uma moeda digital. Os tokens comuns, padrão ERC20, por exemplo, que a gente viu há algum tempo atrás aqui no curso, eles são o que a gente chama de tokens fungíveis. O que é a fungibilidade? A fungibilidade é o atributo pertencente aos bens móveis, como os tokens, por exemplo, que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, certo? O bem móvel mais fungível que a gente conhece é o dinheiro, papel moeda, por exemplo. Né? Se você pegar uma nota de R$ 100, você pode substituir por outra nota de R$ 100, por exemplo, e você vai acabar tendo o quê? Exatamente R$ 100, com as mesmas propriedades, com a mesma utilidade, certo? E mesmo que você troque por duas notas de 50, por exemplo, você vai continuar tendo os mesmos R$ 100. Talvez seja diferente carregar na carteira, mas a utilidade é a mesma, o efeito prático é exatamente o mesmo. Então a gente pode dizer que é fungível tudo aquilo que a gente gasta, né, um bem móvel que a gente gasta, um bem móvel que se consome após o uso, certo? Mas principalmente algo que é passível de ser substituído por outra coisa de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Então os tokens fungíveis, como as criptomoedas, por exemplo, elas são bens que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor facilmente. Então se eu tenho um Bitcoin, você tem um Bitcoin, a gente troca os nossos Bitcoins, não muda absolutamente nada na nossa carteira, ou no nosso poder de compra, ou na utilidade que esse Bitcoin possui. O mesmo vale, né, se eu tenho, por exemplo, meio Bitcoin numa carteira e meio Bitcoin em outra carteira, eu continuo tendo um Bitcoin. Não há qualquer diferença se o meu Bitcoin ele é fruto da mineração, ou fruto da compra em uma corretora, ou se eu ganhei ele, ou se ele foi comprado há um ano atrás, ou hoje de manhã, ele é um Bitcoin. Os Bitcoins, eles são todos iguais, assim como os reais são todos iguais, assim como os Ethers, os Tethers, não importa a moeda que a gente venha a falar, porque a fungibilidade é uma característica inerente a todas as moedas de troca. Não há qualquer característica diferente, né, entre as moedas de troca que façam com que, por exemplo, o meu real seja mais valioso que o seu R$ 1, por exemplo. Note que eu estou falando de moeda de troca, né? Se você for falar de moedas enquanto colecionador, aí a coisa começa a mudar de figura, que seria aí um uso secundário do papel moeda, né? Ou das moedas em geral, moedas cunhadas. Mas beleza, entendido então o que é a fungibilidade, essa capacidade de você poder trocar as coisas e continuar exatamente com a mesma coisa no final das contas. O que seria algo, então, não fungível? Os itens não fungíveis são exatamente aqueles onde não existe a possibilidade de eu fazer uma troca e chegar no mesmo resultado no final. Sempre vão haver diferenças, mais significativas ou menos significativas. Por exemplo, uma obra de arte. Vamos pegar lá a Mona Lisa do Da Vinci, né, que é a obra de arte mais famosa do mundo. Tem como eu trocar a Mona Lisa por alguma outra coisa? Claro que tem, né? Eu posso pegar a Mona Lisa e trocar por imóveis, por dinheiro, mas você concorda comigo que após essa troca eu não tenho mais algo equivalente à Mona Lisa? Você concorda comigo que a Mona Lisa é algo único? Que mesmo que eu faça uma fotocópia, né, um xerox, né, idêntico, que essa minha cópia não é a mesma Mona Lisa, não tem as mesmas características, o mesmo histórico, até mesmo o mesmo valor de mercado,
Que eu não posso trocar um quadro da Mona Lisa por uma cópia do quadro da Mona Lisa, porque senão eu não vou ter a Mona Lisa em minha propriedade. Eu vou ter alguma outra coisa parecida com ela. Então os itens não fungíveis, eles têm essa característica de eu até poder trocar, negociar, vender, comprar, etc. Mas o resultado nunca é o mesmo, porque eles são geralmente únicos ou coleções muito limitadas, onde cada item da coleção é diferente um do outro. Eles até podem ter sido em algum momento um item ordinário, um item comum, mas em algum momento eles foram personalizados. Então, por exemplo, uma foto, que é algo perfeitamente reproduzível, né, copiável, se ela levar uma assinatura, por exemplo, de alguém que apareça na foto, ela já é um item personalizado, ela se torna um item único. Porque ela está levando ali o autógrafo, daqui a pouco, de uma pessoa importante que você fotografou ou que aparece na foto, né? Então, os itens não fungíveis, eles têm essa característica deles não serem facilmente trocáveis por itens iguais. Você consegue chegar a itens próximos, né, de valor, de características, etc., mas você nunca termina uma troca de um item não fungível com exatamente a mesma coisa que você tinha no início. Diferente quando você troca, né, dinheiro por outro dinheiro, por exemplo. Se for na mesma quantidade, no mesmo valor, você vai terminar com exatamente a mesma coisa. Então, geralmente a gente associa a não fungibilidade a obras de arte, itens personalizados, edições especiais e limitadas e bens únicos, cujo valor está mais na percepção das pessoas. Geralmente a gente atribui a não fungibilidade a colecionáveis, por exemplo, a itens raros, por exemplo. Perfeito? Então, se a gente pegar todos os tokens que a gente tinha estudado até agora, que são os tokens do padrão RC20, a gente pode dizer que todos eles são itens fungíveis. Os itens fungíveis, então, são as moedas de troca. Na sua essência, é isso. Mesmo um imóvel, por exemplo, ou um carro, eles são considerados não fungíveis. Por quê? Mesmo que você troque um imóvel de 100 mil reais por 100 mil reais, quando você faz a troca, aqueles 100 mil reais que você recebeu não são equivalentes ao imóvel do ponto de vista do imóvel em si. Você não pode morar nos 100 reais, você não tem mais o imóvel. Você tem agora um item um item fungível, né? Você tem dinheiro no lugar do imóvel. E mesmo você troca um imóvel por outro imóvel, dois imóveis nunca são iguais. Por mais que eles estejam no mesmo condomínio, na mesma cidade, sejam do mesmo valor, eles têm uma posição para o sol diferente, eles têm uma vizinhança diferente, eles têm um projeto arquitetural diferente, uma vegetação, se for um terreno. Então, mesmo que o mercado ele coloque valores fungíveis em cima de todos os bens, alguns bens são fungíveis de fato e outros são não fungíveis. Trazendo para o mundo digital, então, os tokens não fungíveis, a primeira coisa que você tem que pensar é que eles não são moedas. Eles não são dinheiro, certo? Os tokens não fungíveis, você até pode ter vários tokens não fungíveis, mas um dado token, ele não possui quantidade. Então, se eu comprei, por exemplo, uma arte de macaco, por exemplo, os tokens não fungíveis é muito comum eles terem atribuídos a itens digitais como desenhos, como fotografias, né, coisas do tipo, coisas mais artísticas, né, economia criativa. Se eu comprei, por exemplo, uma foto de macaco, esta foto de macaco ela não tem quantidade. Ou melhor, a quantidade dela é sempre 1. Ela é única. Ela vai ter nem que seja uma pequena diferença em relação a outras fotos de macaco que podem fazer parte da mesma coleção. Essa imagem aqui é da coleção do Bored Apes Yacht Club, né, que é um clube de multimilionários, certo? Que para você poder fazer parte desse clube, você tem que ter um NFT desse macaco aí. Então eles não têm quantidade, eles não são substituíveis. Novamente, esse princípio aqui é que mesmo que você possa, de fato, substituir qualquer coisa que você tiver, que você não vai ter um item exatamente igual após a substituição. E uma outra característica é que os tokens não fungíveis eles não possuem um valor intrínseco. Na verdade, nem o dinheiro possui, né? O valor é a percepção que as pessoas têm sobre aquele bem, né? Então isso fica ainda mais evidente nos tokens não fungíveis, porque, como eu mencionei, a maioria deles tem teor artístico. E tudo que é relacionado à arte não tem um valor pré-determinado, estabelecido no mercado. É um valor muito de oferta e demanda. Quanto que vale a Mona Lisa? Né? Como é que eles chegaram naquele preço? Não existe uma tabelação, né, de preços de obras de arte, por exemplo, um cálculo que a gente possa fazer. Mesma coisa vale para NFTs.
Então, os tokens não fungíveis, os NFTs, para a gente concluir aqui o raciocínio, são itens digitais únicos e insubstituíveis registrados na blockchain. No passado, tinha como eu ter, né, itens não fungíveis digitais, só que sem o registro na blockchain, eles eram facilmente copiáveis, por exemplo, e perdiam essa característica única que as NFTs possuem. No momento que você registra de fato na blockchain, aquele item é seu no âmbito digital. E se você associar aquele item também a um contrato firmado em cartório, nós falaremos sobre isso mais adiante brevemente, porque não é a minha área de atuação, né? Essa parte de direito e tudo mais, você tem também a posse daquele mesmo item digital também no mundo físico, a propriedade também é sua. E antes que você pense, né, por que você iria querer daqui a pouco ter uma foto de macaco para chamar de sua, é importante entender que as NFTs muitas vezes elas estão associadas a itens e serviços offline também. Além dos NFTs serem propriedades suas no mundo online, no mundo digital, você também pode, dependendo do projeto, né, estar recebendo benefícios no mundo offline, no mundo presencial. E aí, conseguiu finalmente entender o que é o NFT e o que dá para fazer com NFTs? Espero que sim. Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe aí nos comentários, terei o maior prazer em responder. Mas se você gostou, aprendeu alguma coisa, eu vou pedir aí em troca o seu like e se quiser receber os próximos vídeos, se inscreva no canal. Saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!